el equipo de fútbol de El Nacional desciende a la Serie B por no haber cumplido a tiempo el pago de sus acreedores, el pago a sus acreedores. Diferente do que acontece em outras Copas continentais pelo mundo, a Libertadores tem se tornado, nos últimos anos, um verdadeiro palco para clubes que vivem um contraste perigoso. Equipes que, apesar de estarem entre as melhores do continente em um recorte recente, entraram na competição já convivendo com instabilidade interna, decisões apressadas e projetos esportivos frágeis. O resultado foi um fenômeno cada vez mais visível e quase inédito no futebol mundial. Times que em uma mesma temporada disputaram a Libertadores e foram rebaixados em seus campeonatos nacionais. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, tivemos no ano passado o Fortaleza, que após participar da principal competição do nosso continente, terminou entre os rebaixados na elite do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, o Gol de Canela mostra para vocês outros 6 participantes recentes da Libertadores que em 2026 estão fora da elite de seus respectivos países. Ressaltando que, para deixar o recorte o mais atual possível, foram consideradas apenas as equipes que participaram da competição continental entre 2023 e 2025. Nas Libertadores de 2023 e 2024, uma das grandes novidades entre os representantes do Equador foi o El Nacional. Apesar de ser um dos maiores clubes da história do país, com 13 títulos da primeira divisão, a equipe ainda vivia, naquele momento, uma profunda fase de reconstrução. Fundado em 1961, o El Nacional foi por muitos anos um clube financiado pelo Exército Nacional. Mas, a partir de 2007, por determinação da presidência equatoriana, perdeu essa ajuda financeira. Com isso, afundou em dívidas e, entre 2020 e 2021, lutou pela sobrevivência nas divisões inferiores. Na edição de 2023, o El Nacional conquistou vaga na competição como terceiro colocado da Copa do Equador de 2022. Isso foi possível porque o campeão da Copa, o Independiente del Valle, já havia garantido vaga direta por ter vencido a Copa Sul-Americana de 2022, enquanto o vice, o modesto 9 de Outubro, perdeu o direito de disputar a Libertadores após ser rebaixado na elite equatoriana. Naquela edição, a campanha terminou na segunda fase, a penúltima antes da fase de grupos. Após tirar o Nacional Potosí da Bolívia, o El Nacional foi eliminado pelo Independiente Medellín da Colômbia. Já em 2024, voltou à Libertadores como a segunda melhor equipe da elite equatoriana na tabela geral da temporada de 2023. Mas, mais uma vez, caiu na segunda fase, dessa vez para o Sportivo Trinidense, do Paraguai. Depois dessas participações, o clube continuou lidando nos bastidores com uma grave crise econômica. Com uma dívida estimada em cerca de 15 milhões de dólares, virou manchete por constantes atrasos salariais. Alguns jogadores chegaram inclusive a ser despejados de suas casas por falta de pagamento de aluguel. Diante de uma situação tão delicada, em dezembro de 2025, o El Nacional foi oficialmente expulso da elite do futebol equatoriano. Assim, em 2026, o clube vai tentar um novo recomeço na segunda divisão. Agora é a vez de falar de 2 casos recentes envolvendo clubes argentinos. Na edição de 2023 da Libertadores, entre os 6 representantes do país, a grande novidade foi o Patronato. Com mais de 100 anos de história, a equipe da província de Entre Rios garantiu vaga na competição após vencer a Copa da Argentina de 2022. E diferente do que aconteceu no Equador, o clube disputou a Libertadores mesmo tendo sido rebaixado na elite argentina em 2022. A queda ocorreu pelo sistema de promédio, que levou em consideração as campanhas do time nas últimas 3 temporadas. Classificado diretamente para a fase de grupos, o Patronato até fez uma campanha considerável na Libertadores de 2023. Em um grupo que contava com Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia e Melgar do Peru, terminou na terceira posição com 6 pontos, o que rendeu uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Nessa competição, acabou eliminado pelo Botafogo.
Infelizmente, a participação em torneios continentais pouco interferiu na trajetória do clube. O Patronato permaneceu na segunda divisão argentina e, até hoje, teve poucas oportunidades reais de brigar pelo acesso, mesmo montando elencos mais competitivos. Já em 2024, foi a vez do Godoy Cruz aparecer entre os representantes argentinos na Libertadores. Com outras 4 participações ao longo do século XXI, o clube da província de Mendoza não era nenhuma novidade. Pelo contrário, mesmo com recursos limitados, havia se consolidado como uma espécie de força alternativa do futebol argentino, superando frequentemente equipes mais tradicionais. A vaga veio após o Godoy Cruz terminar como a terceira melhor equipe na tabela geral da Elite na temporada de 2023. Classificado para a segunda fase, o clube se despediu da competição ao ser eliminado pelo Colo-Colo do Chile. Assim, não conseguiu repetir as campanhas de 2017 e 2019, quando chegou às oitavas de final da Libertadores. Após uma sequência de campanhas medianas na elite argentina, o Godoy Cruz fez uma temporada desastrosa em 2025 e terminou na zona de rebaixamento da tabela anual. Foram apenas 29 pontos em 32 jogos, o suficiente para ficar na penúltima posição. Ali se encerrou uma trajetória de 17 anos consecutivos na elite do futebol argentino. E para fechar a lista, chegamos ao futebol chileno, o recordista de participantes recentes da Libertadores que atualmente estão fora da elite. Um cenário que reflete a crise estrutural vivida pelo esporte no país. Na Libertadores de 2023, Curicó Unido e Magallanes foram as grandes novidades entre os 4 representantes do Chile. O Curicó garantiu a vaga após um surpreendente terceiro lugar na elite chilena, enquanto Magallanes se classificou ao conquistar a Copa do Chile de 2022, encerrando um jejum de mais de 80 anos sem títulos nacionais. Fundado em 1973 na cidade de Curicó, o Curicó Unido passou grande parte de sua história nas divisões inferiores e só conseguiu disputar a primeira divisão chilena pela primeira vez em 2008. O terceiro lugar em 2022 representou o maior auge de sua trajetória. Já o Magallanes é um clube bem mais tradicional. Foi fundado em 1897 e foi a principal potência do futebol chileno na década de 30, período em que conquistou 4 títulos nacionais. Após esse auge, no entanto, os albicelestes viveram um longo declínio. Foram mais de 80 anos afastados da Libertadores e entre 1986 e 2022 permaneceram presos às divisões de acesso do país. Ficaram mais de 80 anos afastados da Libertadores e entre 1986 e 2022 permaneceram presos às divisões de acesso. O título da Copa do Chile de 2022 veio acompanhado de um celebrado retorno à elite. Dentro de campo, as campanhas do Curicó Unido e do Magallanes na Libertadores de 2023 ficaram muito abaixo da expectativa. O Curicó foi eliminado logo na segunda fase pelo Cerro Porteño do Paraguai, enquanto Magallanes até avançou à terceira fase, mas caiu diante do Independiente Medellín, da Colômbia. Apesar dos investimentos feitos para a disputa internacional, a temporada de 2023 terminou de forma trágica para ambos. Curicó Unido e Magallanes foram rebaixados, tornando-se os primeiros clubes chilenos a caírem no mesmo ano em que disputaram uma Libertadores. Até o momento, nenhum dos dois conseguiu retornar à elite. Aliás, nas 2 temporadas disputadas na segunda divisão, o Curicó Unido chegou a brigar contra o rebaixamento. Pulando agora para a Libertadores de 2025, outro representante chileno foi o Deportes Iquique. A equipe se classificou após terminar na terceira posição do Campeonato Chileno de 2024. Fundado em 1978, a partir da união de clubes amadores da região, o Deportes Iquique construiu sua história com 3 títulos da Copa do Chile. E na elite, além do terceiro lugar em 2024, já havia conquistado um vice-campeonato nacional em 2016. Colocado na segunda fase da Libertadores, o Dragão até avançou eliminando o Santa Fé da Colômbia,
mas acabou saindo na terceira fase para o Alianza Lima, do Peru. Assim como Curicó Unido e Magallanes, o Deportes Iquique não conseguiu sustentar o desempenho no cenário nacional. Fez uma péssima campanha na elite chilena, terminou na penúltima posição com apenas 24 pontos em 30 jogos e acabou rebaixado. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!